Entender sobre gente e saber se relacionar é a melhor maneira de você vender a sua fotografia. Fotografia é um mercado. Por mais que tenha arte envolvida, para sobreviver você vai precisar vender a sua arte, ou o seu trabalho, ou o seu serviço. E para isso você precisa saber como se relacionar, como conversar, como se posicionar num set. E isso eu chamo de algoritmo da vida real. E entender isso é o que vai fazer você vender e ter trabalhos recorrentes, que é a grande sacada da fotografia, você ter trabalhos recorrentes. Você continuar atendendo clientes mais e mais e mais, independente da área que você fotografe. Que seus clientes te indiquem, que você volte a trabalhar com eles diversas vezes. E eu percebo por aí que tem muitos fotógrafos que são muito talentosos e tecnicamente impecáveis, mas vivem reclamando que não conseguem manter a agenda cheia. E muitas vezes não é porque falta talento, é porque falta conexão, falta relacionamento. Como retratista, eu acredito que para você fotografar pessoas, você tem que genuinamente se interessar por elas. É realmente se interessar por quem está ali, de verdade. Querer entender quem que é aquela pessoa, conversar com ela, ser curioso a respeito da vida daquela pessoa, ou como ela está se sentindo naquele momento, ou como está sendo a experiência dela, ou o que ela espera daquela sessão. E esse interesse verdadeiro é o que abre portas, porque isso faz as pessoas lembrarem de você. Grande parte dos meus clientes são recorrentes. São pessoas ou clientes, empresas que eu fotografei, sei lá, 5, 6 anos atrás, às vezes até 10 anos atrás, e continuam trabalhando comigo ou me indicando para outros trabalhos. E isso acontece porque existe uma relação construída ali. E é isso que sustenta uma carreira longa. Uma coisa que é interessante falar é que desde quando eu comecei a fotografar, eu percebia que existem fotógrafos que vêm e vão. Pessoas que entram na fotografia, que gostam do ofício, mas que não duram nela e desapareciam. Eu não entendia direito por quê. A paixão que eu tenho pela fotografia me fez observar e pensar, eu vou entrar nessa se for para sempre. Então eu quero construir uma carreira longa. Como devo fazer para construir uma carreira longa? E uma das coisas que é meio óbvia, mas a gente não conversa muito, é para construir uma carreira longa, só tendo muito relacionamento. Relacionamento não só com o cliente, mas com o mais diverso tipo de pessoas que convivem com você. Todo mundo quer trabalhar com quem se dá bem, com quem tem uma boa energia no set. As pessoas gostam de trabalhar quando sabem que o trabalho flui, que não tem uma tensão ruim, que não é uma energia pesada, sabe? E eu não falo pra você puxar o saco de alguém ou pra você fingir. É sobre ser respeitoso, ser profissional, ser humano, ter empatia. E essa diferença é nítida para quem contrata. Aliás, desde o momento que você recebe uma ligação ou uma mensagem com o pedido de orçamento, as pessoas já estão observando a maneira como você responde elas. Muitos dos meus clientes me mandam mensagens que ficaram surpresos com a maneira... Clientes novos, tá? Ficaram surpresos com a maneira como eu os tratei desde o começo. Com a maneira como eu conversei com eles, com a maneira como eu respondi o e-mail, ou até como eu apresento o meu orçamento. É muito ruim falar sobre isso, eu não gosto de falar mal de outros fotógrafos de maneira alguma, mas eu percebo que existe uma falta de profissionalização na nossa área. Tem muito fotógrafo que quando a pessoa pergunta o orçamento, ele já supõe que aquela pessoa entenda sobre fotografia e normalmente responde de uma maneira atravessada ou sem muita informação, fala, meu pacote é tanto, e a pessoa não sabe o que é. E as pessoas não têm a obrigação de saber. É a gente que tem que explicar para a pessoa o que é o nosso dia a dia. Ninguém tem a obrigação de saber como você trabalha ou sobre a sua profissão. E esse relacionamento que eu tô falando não é só com o cliente que te contratou, óbvio. É com todo mundo que tá no set, todo mundo que tá à sua volta. O produtor, o maquiador, o assistente do maquiador, a pessoa que tá te levando café, ou a pessoa que trabalha na copa do local, a faxineira, o motorista que tá com você. Na fotografia editorial e publicitária, as equipes mudam muito, inclusive nos mercados, né? Pessoas que trabalham em uma empresa mudam para outras empresas. Quando a pessoa gosta de você, ela quer te levar junto para outras empresas se ela mudar. O diretor de arte que tá
hoje numa agência X e amanhã ele vai para a agência Y, ele chega nessa nova agência e fala, cara, eu tenho um fotógrafo bom com quem eu gosto de trabalhar. Assim como as pessoas que ficaram lá, se gostam de você, vão indicar você para a nova pessoa que ocupar o cargo do diretor de arte que saiu. Quantas vezes eu não trabalhei com uma revista, o diretor de arte saiu dessa revista e a revista continuou trabalhando comigo porque a equipe falou pro diretor de arte, nós já trabalhamos com aquele cara e gostamos de trabalhar com ele. E não só o diretor de arte. Às vezes um estagiário que tá ali acompanhando, esse cara cresce e depois de anos ele vira diretor de arte ou até um editor ou até um produtor, enfim. E é ele que vai te contratar. Ou não, dependendo do jeito que você tratou ele. Ou dependendo do jeito como você trata as pessoas. Quanto mais sólidos forem os relacionamentos que você constrói, mais sólida igualmente vai ser a sua carreira. E eu acho que, apesar de eu estar falando sobre fotografia de retrato e desse canal ser sobre isso, basicamente em qualquer profissão isso acontece. Eu acho que é uma coisa até para levar para a vida. O que é importante também lembrar? Que o contrário também acontece. Se você tratar mal uma pessoa, essa pessoa ela vai falar, ela vai externar que ela foi maltratada ou mal... Inclusive, é muito comum o próprio fotógrafo falar, tal cliente é ruim, vamos supor. Você externa isso para os outros. Assim como se alguém não gostar de você, ou se você tratar mal alguma pessoa, ou trabalhar de maneira não profissional, isso vai ser falado no mercado. E a repercussão negativa é muito maior do que a positiva. É muito mais fácil uma pessoa falar mal de você do que ela falar bem de você. Eu sou formado em marketing, e eu aprendi muito isso na época da minha faculdade, faz bastante tempo, mas a gente estudava muito sobre isso, que quando uma pessoa é mal atendida em uma loja, é muito mais fácil ela falar isso assim que ela sai da loja para qualquer pessoa, seja pro Uber, ela já sai da loja falando mal pro Uber, do que se ela for muito bem atendida, ela sair falando. E é importante lembrar que a fotografia é um meio muito pequeno. As pessoas, elas se conhecem e elas conversam entre si. Eu tô falando de maquiador, eu tô falando de produtor, eu tô falando de toda a equipe que está em volta dos assistentes. Os assistentes falam entre si que determinado fotógrafo é legal ou não para se trabalhar. E essas trocas humanas que a gente tem com os mais diversos tipos de pessoa ampliam a nossa visão sobre o mundo e isso interfere na sua fotografia. A fotografia é isso, é você beber de várias fontes, é você conversar com diversas pessoas sobre a arte no maior sentido possível, mas sobre música, sobre obras de arte, sobre comportamento, sobre culturas diferentes. É isso que vai criar a sua personalidade como fotógrafo. E para direção de retrato, isso é uma coisa que é primordial, você saber se relacionar. Se você não sabe se relacionar com determinado tipo de pessoa, seja ela quem for, como que você vai dirigir uma pessoa se você precisar fotografar uma pessoa que é desse jeito, de um tipo de gente que você não se relaciona, por exemplo? Você tem que saber conversar, lidar e entender todo tipo de gente. Quanto mais você interage de forma genuína com as pessoas, mais elas vão lembrar de você, mais elas vão te recomendar, mais visibilidade você vai ter no mercado. É um ciclo de retorno orgânico. É aí que entra aquela história que eu estava falando sobre um algoritmo da vida real. Só que em vez de curtidas, o resultado vem em novos clientes, em novas parcerias, novos contratos. Um exemplo legal para dar para vocês sobre relacionamento é da vez que eu fotografei o Alex Atala. Eu fotografei ele em 2017, a primeira vez, para a capa de uma revista. Nós tivemos 20 minutos. Nesses 20 minutos, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu estava dirigindo, estava fotografando, mas ao mesmo tempo eu estava conversando, estava batendo papo. E desde então, já vão fazer quase 10 anos, nós já trabalhamos inúmeras vezes juntos. Eu já fotografei ele para outras revistas, campanhas publicitárias que ele ia ser estrela, ele me indicou para ser o fotógrafo. Eu já convidei ele para participar de projetos autorais meus, inclusive isso foi uma coisa recente, ele já me contratou para fazer fotos de divulgação. E nesse meio tempo, é óbvio que eu tenho um relacionamento com ele, seja via WhatsApp, seja via Instagram. Não é uma coisa do tipo, eu vou na casa dele, ele vem na minha casa, não é exatamente isso.
Nós temos mundos diferentes e amizades diferentes, mas existe um respeito profissional e o interesse genuíno de uma pessoa que eu gosto, e vice-versa, dele gostar de mim também. Essa relação profissional, ela acontece muito mais por conta do nosso relacionamento do que simplesmente pelo resultado das fotos. Óbvio que o resultado das fotos é importantíssimo, mas se ele não gostasse de mim, não importa o quão boas fossem as minhas fotos dele, ele não ia me chamar de novo. O seu talento não está acima da sua capacidade de se relacionar. Então, assim, se eu puder deixar um conselho para quem está começando, é esse: cultive relacionamentos, trate bem as pessoas, seja pontual, seja respeitoso, seja empático, seja útil no sentido de ajudar as pessoas, entender quando elas precisam de ajuda, e de uma forma genuína. Tipo, não é para você esperar algo em troca, é para você realmente ser essa pessoa que gosta de pessoas, que gosta de se relacionar, de estar perto de pessoas. Fotografia de retratos, ela é sobre pessoas, ela é sobre confiança, sobre empatia. Quanto melhor você se relacionar, mais fácil vai ser para que essas pessoas confiem em você e te queiram por perto de novo. E se você achou esse vídeo interessante, se inscreve no canal para não perder mais nenhum.